Bom dia a todos e a cada um de vocês. Eu sou Fátima Palácios, Tutupella, sou terapeuta sistêmica, Multicultural International Trainer em PNL e fundadora do Instituto Pérola. O Instituto Pérola fica ali no Butantã, no bairro da Previdência, mais precisamente, bem no finzinho da Eliseu, entre Eliseu e a Raposo, na rua Perucaia, é um lugar lindo. Vale a pena conhecer. Tem também o meu site, que é o www.perolainstituto.com.br, e o Instagram, o @perolainstituto, e claro, o YouTube. E também aqui todas as sextas-feiras, às 7h30 da manhã, falando sobre terapias sistêmicas e como a gente pode aprender a ser feliz e ter sucesso com menos dor, com menos estresse, com um pouco mais de leveza. E eu estou naquela fase de falar com vocês toda sexta-feira sobre temas de constelação. E eu escolhi falar um pouco sobre o perdão. O perdão, ele não é somente um tema de constelação, ou um tema de programação neurolinguística, ou um tema de respiração e processo bioflow, tema de inteligência emocional. Ele é, acima de tudo, o perdão é um processo com o qual a gente convive no dia a dia, ok? Nós somos uma nação extremamente religiosa, né? E o perdão, ele entra de uma maneira muito forte nesses processos ligados às religiões, tá? O que acontece com o perdão? Primeiro, eu já sei que se eu abrisse agora para ouvintes, né, eu ia escutar uma porção de coisas, porque eu vou dizer uma coisa que vocês provavelmente não vão concordar comigo. E eu não vou ter tanto tempo para explanar o porquê eu estou falando isso. Então, talvez valha a pena vocês falarem comigo. Então, já vou dar meu WhatsApp, 11 99 133 7948. Pode mandar mensagem para lá, grave seus áudios, mande seus textos e eu respondo, ok? E vamos lá. Perdão não existe. Esta é a frase que vai dar todo o quiprocó de hoje, que eu tenho certeza. Perdão realmente não existe. O que o perdão é? O perdão pressupõe um julgamento. Então, se eu preciso perdoar alguém, é porque eu estou julgando alguém. Eu não teria razão para ter necessidade de perdoar se eu não considerasse o que a pessoa fez errado, inadequado, ou seja lá o que for. E se eu considero errado, inadequado, ou seja lá o que for, é porque tem julgamento, tem uma crítica. Eu estou criticando, eu estou julgando e por isso eu preciso perdoar. Funciona da mesma forma como a pessoa fala assim, não, eu preciso me perdoar pelos erros que eu cometi. Bom, vamos lá, ninguém comete erro nenhum de propósito na face da Terra. Ninguém faz nada errado de propósito. E quando a gente escolhe fazer alguma coisa que a gente sabe que talvez não seja o mais adequado, o mais saudável, é uma escolha de comportamento, de opção. Isso não é um erro, é uma escolha. E vai ter o resultado relativo àquela escolha. Simples assim. Então, quando a gente começa a olhar constelação junto com a PNL diz, não há erros, somente feedbacks, tá? E se o que eu estou fazendo e o que nós estamos fazendo traz resultados que não são aqueles que eu quero, muda o que eu estou fazendo, muda o que estamos fazendo. Se estamos, todo dia, eu vou lá e falo assim, estou com vontade de comer bolo de coco. Então vou fazer bolo de coco. Aí eu pego e faço o bolo, não coloco coco. Aí na hora que o bolo está assado, eu vou lá e corto o bolo e falo, mas eu queria bolo de coco. Saiu o bolo, sei lá, de queijo. Mas por que eu pus queijo ao invés de pôr o coco? Aí na semana seguinte, ou no dia seguinte, eu vou lá e faço bolo e eu ponho chocolate no lugar do coco. E aí eu fico pistola porque, poxa vida, eu queria bolo de coco e saiu bolo de chocolate. Mas quem é que fez o bolo de queijo? Quem é que fez o bolo de chocolate? Fui eu. Foi minha
escolha. E os resultados que eu estou colhendo com base nessas escolhas são os resultados que eu estou colhendo. Se eu não quero aqueles resultados, eu vou ter que fazer outras coisas para ter outros resultados. E simples assim. Então, na verdade, é só a gente ir mudando os comportamentos. Quando a gente fala isso em relação ao perdão, se eu preciso perdoar alguém é porque eu tenho ali um julgamento em relação ao que aquela pessoa fez. Seja lá o que for que ela fez, tá? E aí eu preciso perdoá-la. Então, tem julgamento, tem crítica, tem uma culpa envolvida. Eu estou culpando a pessoa por alguma coisa. E aí, simplesmente, não existe perdão. Por quê? Se eu elimino o julgamento, como a PNL diz, não há erro, somente feedback. E nós fazemos o melhor que podemos dar os recursos que temos, tá? Não existe erro. Não existe julgamento. Existe, olha, este comportamento não atinge o resultado desejado. Portanto, vamos mudar o comportamento. Vocês conseguem mensurar a quantidade de situações que deixariam de existir na sociedade se a gente não tivesse esse processo de ter a necessidade de perdoar o outro pelos que os outros fizeram para nós? Gente, é uma liberdade. Eu não preciso perdoar ninguém pelo que ele fez ou pelo que ela fez, simplesmente porque eu sei que ela fez o melhor que ela podia, eu sei que ele fez o melhor que ele podia, dados os recursos que ele tem, dados os recursos que ela tem. Bom, até aí, ok, né? É a história lá, né? Dá a outra face, perdoe os seus inimigos. Eu brinco que assim, né? Perdoar os inimigos não, né? Perdoe os seus amigos, né? Acolhe os seus amigos e mantenha os seus inimigos perto, né? Porque o inimigo vai fazer, ele tem a intenção de fazer algo. Na teoria, né? Eu acredito que não exista isso, inimigo e amigos, né? Nós somos todos no mesmo barco, mas o inimigo, na verdade, ele está querendo fazer alguma coisa para te prejudicar. Não, na verdade, ele está fazendo alguma coisa para se livrar de alguma coisa. Se a gente for falar, a primeira necessidade do inimigo não é prejudicar-nos, e sim, de alguma forma, resolver algum problema que ele está tendo, algum desconforto, alguma dor. Que aí a rebarba cai na gente, né? E aí a gente acaba se prejudicando. E é por isso que eu falo perdão não existe. Porque o perdão pressupõe esse julgamento. O perdão pressupõe essa culpa. O perdão pressupõe essa crítica. E isso não acaba. É da boca para fora. Você fala, eu te perdoei. Perdoe, perereca nenhuma. Você vai estar sempre com o pé atrás. Olha, aquela pessoa ali, tá? Eu emprestei para ela o meu livro querido. E eu estou falando isso com ganho de causa. Eu emprestei vários livros já para alunos e para pessoas que convivem comigo. E alguns não voltaram, livros autografados pelos autores. E eu fico bem chateada com isso. E aí, o que acontece? Não adianta falar, eu te perdoei, querido aluno, porque você levou o meu livro e não devolveu. Perdoei coisa nenhuma, eu quero meu livro de volta. Eu não fiz, não é perdão. É simplesmente corrige de alguma forma o seu deslize e me devolve o meu livro. Sabe? Se você está ouvindo, vem cá, me devolve o meu livro. Tem alguns perdidos por aí, tá? Devolva o livro. Porque o livro é uma coisa que para mim é importante, entendeu? E quando eu emprestei, eu falei, vai e volta, viu? Vai e volta, viu? Tem mais 2 V aí, né? Quando a gente fala vai e volta, e depois tem 2 palavrinhas que é melhor não falar, mas são 5 vezes. Vai e volta mesmo o livro. Só que não voltou. Agora, eu vou falar que eu perdoei a pessoa, porque a pessoa, digamos assim, desviou um livro que estava autografado pelo dono. Não adianta eu falar, porque eu sei que eu não perdoei. Eu sei que está aqui dentro. Toda vez que eu olho lá, cadê meu livro? Cadê o livro que estava ali? Cadê aquele livro que eu adorava, que eu tinha umas anotações no canto, que era autografado pelo autor? Cadê ele? Não está. É a mesma coisa. Todas as vezes que algo acontecer e que a gente lembra do motivo da gente estar perdoando a pessoa, a gente relembra, já vem aquele negócio, aquele mal-estar. Lembra quando eu falei um pouco sobre consciência corporal? Vem um mal-estar no corpo, tá? Vem uma sensação e vem uma emoção. E aí vem um pensamento que diz, aquela pessoinha não me devolveu meu livro.
Então, o perdão, ele não existe realmente. O que existe é um acolhimento do que aconteceu e um entendimento de que aquilo que aconteceu era o melhor que poderia ter acontecido, dado os recursos, dado as situações, dado as questões que estavam ali envolvidas, né? Aos problemas que estavam ali envolvidos. E eu não estou dizendo que a gente sai fazendo o que bem entender, com quem bem quiser, sem se preocupar, sem empatia, sem respeito, porque não é isso, gente. É diferente. Eu tenho a necessidade de perdoar o outro porque eu acredito que o outro fez alguma coisa que é errada. Eu julgo. E essa pessoa não tem como desfazer. Não dá, a gente ainda não tem aquele gira-tempo lá do Harry Potter, que a gente vira o tempinho, volta no passado e não permite, ou de alguma forma impede que aquilo aconteça, para que mude também o passado. O passado não muda, o passado está lá. E a pessoa já fez. E é por isso que o perdão não funciona, porque eu não consigo mudar o passado. Existe ali uma dor que acontece. E essa dor existe. Eu digo que quando eu começo a falar dessa dor sem sentir essa dor como um caso, é que eu realmente acolhi aquilo que estava lá. Não é perdão, porque o perdão eu vou ficar lembrando e vou ficar cobrando. Eu te perdoei, viu? Eu te perdoei, mas não vou te perdoar mais. Não funciona, tá? E tem o outro lado do perdão, é quando a gente fala assim, eu preciso me perdoar por ter feito algo que não está dentro dos conformes, não é saudável, não é ecológico, como a gente fala em PNL. Aí lascou de vez, né? Então tá, porque aí eu já pego o chicotinho, né? Eu tenho os alunos que falam assim, é o chicotinho, né, Fátima? É o chicotinho. Você pega o chicotinho e tá nas costas. E aí, quando dói bastante, você joga um salzinho. Porque se você tem a necessidade de se perdoar, é porque você está julgando os seus próprios atos, os seus próprios comportamentos, os seus próprios, diria assim, eu não gosto de falar a palavra defeitos, mas as suas limitações. Você está julgando as suas limitações. Você está se culpando por coisas que você fez e que você só fez o melhor que você podia. Eu quero perguntar aqui para vocês, perguntem aí dentro, quando foi que você falou, olha, o melhor que eu posso fazer é isto, mas eu decido fazer aquilo, porque esse melhor aqui não é legal. Não. Olha, eu estou decidindo isso porque isso é o melhor. É que é tão automático, é tão instantâneo que nós não nos damos conta de que estamos escolhendo aquele comportamento, porque aquele comportamento é o melhor que tem naquele momento para aquela situação. Quando a gente se dá conta disso, e isso se dá conta com autoconhecimento, quando a gente se dá conta disso, que a gente conhece um pouco mais da gente, que a gente nunca vai se conhecer completamente, é muita informação, é muitos pormenores, é muitas situações, é muitos gatilhos, é muitas emoções, é muitos sentimentos, é muitos desafios, são muitos talentos. Eu não vou conseguir me conhecer nunca, como nenhum de vocês vai conseguir se conhecer completamente, mas o pouco que eu me conheço, eu já tenho a opção de escolher conscientemente qual comportamento eu vou ter dado a cada situação com base naquilo que eu já vivi no passado, com situações que são, de alguma forma, comparáveis ou similares. E aí eu crio estrutura para escolher com qualidade. Então, não é me perdoar pelo que eu fiz, e sim aprender com aquilo que eu fiz que deu caca. Olha, deu caca, não vou repetir, entendeu? Ai, olha, me deu caca, eu não vou repetir. Você quer ver que coisa interessante? Aqui na rádio a gente tem uma garrafa térmica, que o pessoal fala que a garrafa térmica ela tem alguns problemas. Você põe café, ela começa a sair café por cima. Veja, há quanto tempo a gente coloca... eles colocam, eu nunca coloquei café naquela garrafa, mas quanto tempo se coloca café naquela garrafa e a garrafa fica lá, café para cima? Então, se eu sei que ela vai fazer isso, se eu insisto em fazer isso, é minha escolha. Ela vai acabar derramando o café e é minha escolha. É minha escolha pôr café ali e correr o risco de sair café para tudo quanto é lado.
Então, eu não posso reclamar, eu não posso falar e brigar com a própria garrafa. Porque é minha escolha. Só que também é minha escolha como é que eu trato as pessoas. É minha escolha como eu recebo, como sou tratada. Quando eu entendo isso dessa forma, eu não tenho mais a necessidade de falar que eu estou perdoando alguém ou me perdoando. Okay? E é por isso que eu digo que perdão não existe. Porque a gente não esquece, o corpo não esquece. A pessoa pisou na tua unha, você está com a unha doendo. Aquela unha, que você tinha uma unha encravada, o dedinho mindinho estava encravado, né? E aí você vai no podólogo, na podóloga ou na manicure de sua confiança, na pedicure de sua confiança, e ela vai lá e desencrava. Aquilo já dói até a semana. Nossa, né? Só que não sara de um dia para o outro. Aquilo fica dolorido. Aí alguém pisa no teu dedinho. Você fala, ai, que raiva. Toda vez, e você ainda briga com a pessoa, você pisou no meu dedinho, não sei o quê. E a pessoa, ai, me desculpe, me perdoe. Me perdoe o caramba, o dedo vai parar de doer? A dedo não vai parar de doer porque a pessoa está te pedindo perdão, porque você está perdoando ela. Não, você vai sentir aquela dor pelo tempo que ela ocorrer. Então, simples é assim. Não é perdoar, é dizer, ok, você fez, entendo, está doendo, eu sinto muito, você sente muito, mas a dor está aqui, eu vou continuar sentindo. O perdão é assim, a gente fala que perdoou, mas o perdão é vazio e não traz nenhum aprendizado. Então, deixar de falar eu perdoo e começar a perceber quais são as sensações, quais são as emoções, quais os pensamentos que vêm quando eu preciso me perdoar. Quando eu preciso perdoar o outro. E aí, isso vai trazer um conhecimento de quem eu sou, de como eu atuo e quais são os desafios que eu tenho, quais são as coisas que eu não aceito nos outros, que eu não aceito em mim. E aí eu passo a ter qualidade nos meus relacionamentos, inclusive comigo mesma. Bom, gente, eu sou Fátima Palácio, estudo Pérola, trabalho com terapias sistêmicas e tenho o meu site, o perolainstituto.com.br, tenho aqui o Insta, o @perolainstituto e o YouTube também, Pérola Instituto. E também o meu WhatsApp, que é a minha preferência de comunicação com vocês, 11 99 133 7948. 11 99 133 7948. E eu estou aqui hoje falando de perdão para aproveitar e convidar vocês a participar de uma constelação que eu vou ter amanhã, a partir das 14 horas, lá no Pérola, na Rua Perucaia. O lugar é lindo, delicioso, e é a oportunidade de a gente perceber como esse perdão, ele pode ser algo mais leve, mais suave, mais ecológico, como a gente fala, mais saudável. Porque a partir do momento que eu não preciso perdoar, eu posso acolher o que aquele outro fez, ou acolher o que eu faço, e crescer, e evoluir, e aprender a partir daí. E isso a gente vê muito em constelação. Filhos que não perdoam os pais, porque os pais, de qualquer forma, fizeram alguma coisa. Eles fizeram o melhor que eles podiam, dados os recursos que eles tinham. Não tem um pai e uma mãe que não gera pelo menos 1 milhão de traumas nos filhos. Porque nós somos seres humanos, gente. Não tem como você falar, nós vamos sempre fazer o melhor que podemos. Sempre. Mesmo que você não fale isso, mesmo que você ache que não fez. Eu ontem mesmo estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim, nossa, eu sempre me culpo por tudo que acontece comigo. Tudo que me acontece eu me culpo, tudo que acontece eu acho razões para aqueles resultados que envolvem erros meus. E eu falei, poxa vida, mas é justamente isso que eu vou falar amanhã na rádio. Quando eu procuro um erro em mim, um erro no meu comportamento, para justificar o que o outro está fazendo, eu vou precisar me perdoar e eu vou ter que perdoar o outro, porque o coitadinho fez só porque eu gerei um problema. Não, gente, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, nossos comportamentos, as nossas escolhas. E, consequentemente, é por isso que perdão não existe. Existe somente acolher o que aconteceu e aprender. Esta é a palavra mágica. Aprender. Aprender sobre o que nós estamos falando, né? Aprender a fazer diferente,
aprender a buscar outros resultados. Se aquele meu bolo era de coco, então vamos fazer bolo de coco. Para de fazer bolo de mandioca, de queijo, de chocolate, de laranja, de limão. Se eu quero bolo de coco, busque fazer bolo de coco. Aprenda. Você aprendeu 500 vezes como não fazer bolo de coco, mas uma hora você vai aprender a fazer bolo de coco e aí o bolo vai ficar uma delícia. Então, perdoar não nos permite aprender. Porque a gente entende que o outro está errado, ou entende que a gente está errado, começa a julgar, começa a criar culpa, e por isso a gente não aprende, tá? Então, o ideal é a gente entender, olha, o que eu fiz foi o melhor que eu podia ter feito. Mas o que eu aprendi com isso? Quais resultados eu estou obtendo através desses comportamentos? São o que eu quero? Eu estou atingindo os resultados que eu quero? Eu estou atingindo os meus objetivos? Eu estou conseguindo alcançar os meus sonhos? Se não, mude seus comportamentos. Se o outro está tendo comportamentos que eu tenho a consciência de que não estão sendo bons para mim, gente, o outro é o outro e eu sou eu. Se eu entender que esses resultados que eu estou colhendo são diferentes daqueles que eu quero, o que eu posso fazer diferente para evitar que esses comportamentos do outro me atinjam? Porque está aqui dentro, o incomodado sou eu. Não tem aquela frase lá, os incomodados que se cocem, que se mudem? Pois é isso mesmo. Se eu estou precisando perdoar, é porque eu estou incomodada. Ou estou incomodada com o outro, ou estou incomodada comigo. Então, a partir deste ponto, eu começo a evoluir, porque eu deixo de ter a necessidade de perdoar e começo a ter a necessidade de me autoconhecer, me valorizar e me aprender novos comportamentos e aumentar a minha caixa de ferramentas. Eu vou escolher, e quando eu abro a minha caixa de ferramentas, eu tenho uma porção de comportamentos lá que tem resultados diferentes daqueles que eu não quero. E aí eu posso escolher um outro comportamento com resultados mais favoráveis para mim, para os outros, para a minha família, para todos os que nós estamos envolvendo. E é por isso que uma constelação com representantes como a que eu vou ter amanhã é perfeita. Então, você que está me ouvindo, se você está amanhã com a possibilidade de fazer alguma coisa diferente, venha e faça a constelação. Participe como representante, participe constelando, se você tiver algum desafio, algum desconforto que na sua opinião vale ser constelado, e eu digo que todos os desconfortos valem ser constelados, tá? Porque desconfortos são desequilíbrios emocionais, começam em desequilíbrios emocionais e a constelação trabalha justamente com isso. Então, venha até o Pérola para fazer a sua constelação ou para ser representante e participar da constelação das outras pessoas e assim contribuir. É importante que você faça a sua reserva pelo WhatsApp 11991337948. Mande um WhatsApp para mim, porque a quantidade de para constelar, de pessoas para constelar é limitada e a quantidade de representantes também é limitada. O espaço não é tão grande, então eu não posso colocar muitas pessoas. E é importante porque tem um lanchinho e a gente vai trabalhar com um lanchinho de acordo com a quantidade de pessoas que vem. Então, caso você queira constelar, agora é a hora. Venha, aproveite a tarde e faça a sua constelação no Pérola. 11991337948. Entre em contato comigo, me mande uma mensagem. Porque juntos nós realmente podemos construir um mundo ao qual todos merecemos e desejamos pertencer. Sejam sempre bem-vindos. Até a semana que vem. Tenham um excelente fim de semana. Boas eleições para vocês. Façam boas escolhas para que vocês não tenham que se perdoar depois. Façam boas escolhas e venham participar da constelação através do 11991337948. Um enorme abraço e até a semana que vem.